O governo brasileiro condena veementemente os ataques dos Estados Unidos e de Israel às instalações nucleares do Irã. Foi uma violação da soberania iraniana e do direito internacional. Essas são as palavras através do Itamaraty, da mensagem do Itamaraty, do governo brasileiro, quer dizer, do presidente democrata L, né, defendendo a soberania de quê? De terroristas, do terrorismo. Um Estado terrorista do Irã que ataca a soberania de outros países através do terrorismo, quer dizer, que estava preparando a sua bomba e como vinha prometendo há décadas, que queria eliminar o Estado de Israel, exterminar o Estado de Israel e o povo judeu ali no Oriente Médio. Essa é a soberania que o nosso democrata L defende, a soberania de terroristas que atacam o mundo todo, que atacam o mundo ocidental com muito sangue, com muita destruição. Esse é o democrata L. Esse é o mesmo democrata L que outro dia estava abraçado com outro que não respeita a soberania. O nosso ursinho Poo da Rússia, que atacou a Ucrânia, invadiu a Ucrânia, pisou na soberania da Ucrânia, levando à morte, levando destruição a outro país. E estava o nosso democrata L abraçado com o presidente lá, o ursinho Poo, em carícias, em sorrisos, uma visita de Estado lá, a terra do ursinho Poo, um ditador sanguinário. O mesmo democrata L que não quis se encontrar com o Zelensky, com o presidente da Ucrânia, o país invadido, o país que foi atacado em sua soberania, em seu desejo do povo de se juntar às nações livres da Europa, de se juntar à OTAN. Mas o ditador, o czar, né? O czar não queria que esse povo livre seja livre. A Ucrânia e o nosso presidente democrata se agarra com esses ditadores. É o mesmo presidente democrata que defende o regime cubano, que vivia abraçado com Fidel. É o mesmo presidente democrata que defendia e defende o regime chavista na Venezuela, que recebeu com pompa seu amigo ditador Maduro. E é assim, pessoal, é a hipocrisia, né, de um discurso que se diz democrata, e porque ainda o Brasil é democracia e ele não implantou também uma ditadura de esquerda, porque o presidente L, o democrata L, sempre foi muito radical desde o início, mas teve que se adequar à democracia brasileira. Quase sofreu um golpe, mas foi garantido que não deveria estar preso cumprindo pena, mas foi solto pelo sistema que controla o país, essa confraria de corruptos que controla o país, dos quais existe uma sociedade, né, que defendeu esse presidiário que deveria estar preso, cumprindo a sua pena, e lhe garantiu o mandato através do voto. Não houve, para mim, não houve fraude nas urnas, mas o povo escolheu, porque a outra opção também era muito ruim, e era de um potencial golpista que queria se apoderar sozinho, como eu digo, dessa lojinha da confraria de corruptos que controla o país. Entendeu? Então, essa é a democracia. Então, o que nós devemos ver desse episódio dessa guerra Israel e contra o Irã, e agora os Estados Unidos que entrou nessa guerra? Tem que se defender esse lado, o lado da democracia, o lado dos países livres do Ocidente. Porque esse Estado do Irã é um Estado terrorista, e com terrorista não existe negociação. O terrorista só entende de sangue, de destruição, de levar o medo, o pavor às pessoas, através da violência, violência extrema. Então, esse Estado iraniano dos ayatolás, esse regime assassino terrorista, nunca teve respeito por soberania de ninguém, por liberdade de ninguém. Israel estava ameaçado da sua existência realmente, e o Irã estava próximo de chegar à sua bomba, e não tem negociação com um regime desse assassino terrorista.
não tinha outra opção de sobrevivência ao Estado de Israel do que atacar. E a outra nação, felizmente, o Laranjão, que eu tenho criticado muito, tomou a decisão correta, bombardeou cirurgicamente, por enquanto, as instalações nucleares e agora não pode parar no meio do caminho. Porque agora tem que derrubar esse grupo terrorista no poder dos ayatolás lá no Irã. Tem que ser derrubado. Não adianta deixar um grupo desse agora fazer o serviço pela metade e deixar um grupo terrorista ameaçando o mundo ocidental, ameaçando seus vizinhos, ameaçando Israel com bomba atômica, com terrorismo, financiando grupos em vários países ali, financiando a morte. Isso não é liberdade, isso não é soberania de nada. Isso é garantir quem vai defender a soberania de um país desse, de um país não, de um grupo terrorista desse que está controlando um país. Quem defende um grupo, a soberania desse grupo está completamente perdido. Porque não pode existir soberania para assassinos e terroristas, não pode existir. E agora que Israel, com a ajuda e o apoio dos Estados Unidos, faça o serviço completo e derrube esse regime dos ayatolás. E vamos ver o que vai surgir depois, ser feito um acordo com a sociedade, com o povo iraniano, que coloque representantes realmente do povo, pela escolha do povo no poder. E assim caminha a humanidade. Bom dia a todos, uma boa semana.